Primeira livro de Crônicas, capítulo de número 21. O versículo é o de número 22. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Então vamos na leitura da palavra. Disse Davi a Ornã: dar-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-o, rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, o trigo para a lenha, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Vamos voltar nesse último pedaço do versículo aqui. Nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Amém? Tome lugar. Vamos meditar nessa palavra nesta noite. Eu orei ao Senhor que eu possa ser usado nesta noite como um canal de bênção para a tua vida. Eu quero que você saia daqui sem nenhuma dúvida no seu coração, O pastor Carlos, no último ministração da Santa Ceia, ele ministrou Hebreus capítulo 11, que falava a respeito da fé. Eu espero que essa semana a sua fé deve ter aumentado bastante, que a palavra de domingo possa ter trazido um combustível para você, porque você está aqui. Se você está aqui é porque você teve fé e está aqui nesta noite. A palavra desta noite, irmão, ela fala sobre sacrifício, Ela fala sobre o custo que nós temos para dar um sacrifício para Deus. Não existe sacrifício para Deus sem nenhum custo. Não queira dar sacrifício para Deus que não lhe custe nada. Mas para chegar nessa situação, não foi porque Deus quis que Davi chegasse nessa situação. Eu comecei pelo final do capítulo, praticamente, irmãos. Mas se tu for reiniciar lá no começo, no capítulo 21, no versículo 1, diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo em Israel. É a segunda maior mancha, o maior erro de Davi na sua vida. A primeira foi com Batseba, o adultério que ele teve com ela, que trouxe uma desgraça muito grande. Mas a desgraça ainda do primeiro adultério foi uma desgraça pessoal, familiar para Davi. Davi pagou um preço com a sua família, Ele perdeu filhos, ele perdeu o respeito dos filhos. Então foi um castigo pessoal dele. Esse segundo erro de Davi foi um pouquinho maior, que daí ele trouxe uma desgraça para cima do povo. Pessoas que não tinham nada a ver, tiveram que pagar um preço alto com a vida. Davi levantou certo dia e se achou um homem diferente. Não era mais o Davizinho que tocava a harpa dele lá, que louvava a Deus, que glorificava a Deus, que era dependente de Deus. A Bíblia fala que Davi levanta de manhã cedo, levanta um dia e chama o Joabe, o capitão da guarda dele, fala: Joabe, conta o povo meu, quantos homens que levantam espada que eu tenho. O capítulo 21, ele é separado em 3 partes, são 3 diálogos que tem no capítulo de número 21. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 6, Davi tem um diálogo com Joabe. O capitão começa a dialogar com ele: meu senhor, o que tu está fazendo é errado. Por que errado, irmãos? Davi nunca precisou de homens para conseguir o que ele precisava. Se Davi guerreasse com 2 homens, ele ia ter vitória. Se Davi guerreasse sozinho, ele ia ter vitória. Para que ele foi mandar contar o exército dele? Se quem deu sempre as vitórias para Davi foi Deus. Não era pela quantia de homem que o povo de Israel tinha as vitórias dele.
O que aconteceu com Davi? Davi deixou entrar a soberba no coração dele. É o que leva muito crente à decadência espiritual, à soberba, quando você começa a achar que você não precisa mais de Deus. Põe uma coisa no teu coração: nós somos dependentes de Deus para tudo. Para tirar o pé do chão, nós somos dependentes de Deus. Para acordar de manhã cedo, nós precisamos que Deus nos dê a graça de ter o dom da vida. E Davi esqueceu que foi Deus que deu tudo para ele. O esquecimento espiritual é muito complicado na nossa vida, amados. Quando nós esquecemos quem nós somos, quando nós esquecemos de onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou. E eu falo isso com experiência de vida, porque eu já conheci muitos homens que esqueceram que Deus tirou eles da lama e colocou numa posição privilegiada. E a soberba entrou no coração, e esses homens hoje voltaram para uma situação pior do que as que eles saíram. Pior. Não tire a honra de Deus de maneira nenhuma. Se você está bem sucedido, é porque Deus te abençoou. Claro, você usou a tua capacidade muitas vezes, mas foi Deus que por trás de tudo isso, Ele usou de estratégia para te abençoar. Ele abriu as portas para te abençoar. E Davi chama Joabe e fala: vai contar ao povo. E ali começa a ter uma discussão, Joabe e Davi. Joabe fala: Davi, não faça isso. Aquele homem estava prudente, aquele homem estava tendo a visão. Quantas vezes as pessoas chegam para a gente: olha, não faça isso. Não faça isso que não vai dar certo. Amados, eu parei de dar conselho. Porque todos os conselhos que eu dei até hoje, ninguém escutou. E todas aquelas pessoas que não escutou, quebraram a cara. Certa vez um irmão chegou para mim e falou: irmão Ricardo, eu vou para o Mato Grosso. Eu vou sair daqui, eu vou para lá. Falei: amado, não vai. Não, porque, não vai. Não, se vier um homem de Deus e falar para mim não ir, eu não vou. Falei: mas eu sou o quê, meu querido? O que eu sou? É muito erro de muita gente achar que uma pessoa que está sentada do teu lado não pode ser usado por Deus para te dar um conselho. Tem que vir um pregador de fora aqui para revelar para você. Isso aqui é fraqueza espiritual. E ele foi, levou a família, foi para lá, ficou 1 ano. Em 1 ano ele voltou. Pior do que ele foi, que ele perdeu tudo lá. As bênçãos, ela tem que nos alcançar. Não você correr atrás de bênção. E Davi manda Joabe: vai, Joabe. E a Bíblia fala que a palavra do rei prevaleceu. Porque ele era o rei. O coração endureceu. Ele não reconheceu diante do seu servo que estava errado. Não, a minha palavra é minha palavra, eu não volto atrás com a minha palavra. Vai e conta, eu quero saber. E Joabe saiu pelo Israel afora, fazendo censo, contando, com o coração agoniado, porque sabia que era um erro. E quando ele volta com a contagem, 1.400.000, 1.200.000 pessoas que pegavam em arma, um exército grande. Um exército grande. A Bíblia fala, irmãos, que no capítulo de número 13, aleluia, põe ao óculos. No capítulo de número 13 diz assim: então Davi disse ao vidente, a Gade, ao profeta: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Sabe por que Davi falou isso? Porque Deus manda um profeta para Davi. A conta chega. Não ia ficar barato. Quando Davi cai por si, que ele errou, que Davi, o que me chama a atenção, o que eu sou apaixonado por Davi, irmãos, é que ele erra e reconhece os erros dele. E isso, ele tem uma intimidade com Deus por causa disso. Ele consegue entender diante de Deus que ele errou.
E quando ele caiu na real e falou, eu errei, porque ele entendeu que não eram os homens que davam a vitória para ele, mas sim era Deus. Reconhecer o erro é uma grande virtude na vida de um homem. Reconhecer que errou. Reconhecer para a esposa, não, amor, eu errei contigo. A esposa reconhecer com o marido, não, eu errei mesmo. Reconhecer erro quebra muita maldição na vida da pessoa. Reconhecer que está errado é um sinal de humildade diante de Deus. Reconhecer que você errou quebra a soberba. E Davi reconhece o erro diante de Deus. Não, eu errei mesmo. Deus manda o profeta para Davi e fala, olha, Davi, Deus mandou te dizer, 3 coisas para você. 3 castigos Ele manda te oferecer, agora você vai escolher. 3 anos de fome, 3 meses perseguido pelos seus inimigos, a espada dos teus inimigos vão te alcançar, ou a praga do Senhor sobre Israel. Davi não pensou, porque Davi conhecia Deus, Davi tinha intimidade com Deus, essa era uma vantagem que Davi tinha, ele tinha intimidade, ele sabia quem era Deus, ele sabia, no mesmo momento que Deus se irava, Deus perdoava, e Deus fala para o profeta, não, vai lá e fala que eu quero ficar nas mãos do Senhor, porque o homem não vai ter dó de mim não, se eu cair na mão do homem, eles não vão ter dó de mim, ninguém tem dó de você, quem tem dó de você é só Deus, só Deus. O mundo não tem dó de você. Não pense que o mundo vai ter dó de você, que se ele te dá alguma coisa, ele vai querer alguma coisa em troca. E Davi fala para o profeta, fala para Deus que eu quero cair na mão dele. Porque Davi sabia que Deus era misericordioso. Davi fala, Deus tem misericórdia, Ele vai ter misericórdia de mim. Mas o preço veio, irmãos. Como sempre é pregado, toda vez é pregado, tudo tem consequência, tudo vai ter consequência na nossa vida. Tudo, 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 tudo. Quem almoçou bastante hoje aqui, que ficou mal depois do almoço? Que teve que tomar remédio aí para fazer uma digestão? É simples, mas é consequência da golodice. Você não cabia mais e você foi. É consequência. Tudo tem um limite, tudo tem consequência, amados. Tudo. Não é porque você é o queridinho de Deus, que Davi era o queridinho de Deus, que ele ia poder fazer o que quisesse e não ia ter consequência. Ele já tinha sofrido isso no passado. Ele já tinha passado por uma experiência negativa com Deus. Mas existe uma coisa, como no primeiro capítulo, a soberba. Satanás incitou, alguém falou para ele deu ouvido para alguém. Como que Satanás incita alguém? Usando alguém. Usando alguma pessoa, alguém falou para ele, Davi, conta teu povo aí para ver quanto que você tem, você nem sabe quanto que é o tamanho do teu exército. Satanás tem incitado muita gente, irmão, muita gente, ele nos incita de dia e de noite. E Davi é um homem de Deus, um homem com experiência com Deus, um homem com relacionamento com Deus, um homem com intimidade com Deus. De repente, se juntar a nossa intimidade com Deus, não chega nem perto da intimidade que Davi tinha com Deus. Mas caiu na bobeira de achar que tudo que tinha acontecido na vida dele era pela força do braço. Pela força do braço, irmão, nosso braço cansa. Nossas forças vão embora. Quem está chegando nos 50, que nem eu estou aqui, a força já está metade, já não tenho muita mais força. Da agora para frente é só pela misericórdia de Deus, irmãos. Estou falando. O dia que o braço direito não dói, o esquerdo dói. O dia que o esquerdo não dói, o direito dói. Tem dia que dói os dois. Lá em casa parece um negócio de pomada para todo quanto é lado. A força do braço já está indo, pastor Carlos. Vamos correr para onde? Para Deus, irmãos. Não tem para onde nós correr. Não tem para dizer onde nós vamos correr. É Deus que vai nos fazer caminhar até no dia que Ele quiser. E Davi caiu nas mãos do Senhor, irmão. Num dia, 70.000 homens morreram em Israel. Num dia.
por causa da displicência do seu rei. Muitas coisas acontecem num povo, não é por causa do povo, mas quem está governando o povo. Porque quando alguém governa, alguém recebeu o aval do povo para governar. Então, muita maldição vem no povo por causa do governante que está lá governando o povo. Muita desgraça vem num país porque o presidente do país não é um homem que agrada a Deus. Porque o prefeito não é um homem que agrada a Deus. O que o povo tinha a ver com o pecado de Davi? Se você for ler esse texto em casa, tu vai ver que Davi tem um diálogo com Deus, fala: Senhor, mas fui eu que pequei. O que esse povo, essas ovelhas têm a ver com isso? O porquê está em cima deles e não em cima de mim? Porque ele era o rei. O primeiro pecado, que nem eu falei, era pessoal dele, era coisa dele. Então o castigo veio pessoal para ele, na família dele. Esse segundo não, ele colocou o povo inteiro. Ah, é? Tu quer ver o tamanho do teu exército? Vou deixar você sem nenhum homem. Vou matar tudo, vou deixar você sem nenhum homem para ver se você vai, aonde você vai correr. A atitude dele foi um preço alto, 70 mil homens morreu num dia. E o anjo estava lá. A Bíblia fala que com a espada desembainhada, preparado para destruir Jerusalém. A Bíblia fala que Deus se arrepende, porque Davi sabia quem era Deus, por causa da intimidade. Por isso que ele fala: não, que caia eu nas mãos do Senhor. E Deus dá uma ordem: segura aí, segura a espada. Manda o profeta falar com Davi. Davi vai lá e fala para Davi levantar um altar lá. E eu vou cessar. Eu me arrependi. E aí que entra a moral que eu quero dizer para os irmãos. É a parte que eu quero pegar agora. Na introdução foi bacana. Quando Davi tem essa palavra do profeta, e Davi vai até esse lugar, onde o proprietário desse lugar estava malhando trigo com seus filhos. Ornã diz que olha e vê o anjo com a espada, esconde os filhos de medo, e quando ele olha, ele vê Davi vindo, e Davi vem ao encontro dele e fala assim: ó, vende esse pedaço de terra que eu preciso urgente levantar um altar aqui. Eu preciso urgente fazer um sacrifício. Eu preciso urgente tomar uma posição de humilhação diante de Deus. Que tem coisa na nossa vida que não dá para deixar para amanhã, meus queridos. É urgente. Tem pecado na nossa vida que tem que ser pedido perdão urgente. A Bíblia fala que Ornã se joga aos pés de Davi em reverência ao rei. E fala: não, pega o que você precisar, eu te dou a terra, eu te dou os boi, eu te dou os aparelhos dos boi para nós fazer o fogo, eu te dou o trigo. Aí que é a parte que me chamou a atenção no coração. Davi falou: não, eu não posso dar nada para Deus que não me custe um sacrifício. Nós queremos muito de Deus, mas não damos nada para Deus. Nada, não se sacrificamos para nada. Não conseguimos passar uma noite orando a Deus em sacrifício. Não conseguimos levantar cedo, não conseguimos trazer uma oferta, não conseguimos fazer nada, irmãos. É verdade. Não, eu não estou falando aqui, eu sei por mim. Não queremos sacrificar nada, mas queremos tudo de Deus. Quando fala em sacrifício, nós somos os primeiros, muitas vezes: não, eu não. Jesus já fez o sacrifício por mim na cruz do Calvário. Entenda uma coisa: Jesus morreu pelo teu pecado. Esse foi o sacrifício dele, pelo teu pecado, pela tua vida, pela consequência dos teus pecados. Mas tem coisas que é você que vai ter que sacrificar para Deus. Tem coisas que é você que vai ter que se esforçar para Deus. Não queira que os outros sacrifiquem por você.
Se fosse de repente eu falava, não, me dá aqui que eu vou fazer um sacrifício. Não, Davi falou, não, eu não posso dar nada para Deus que não me custe nada. Não tem como. Sacrifício, ele demonstra um estado de entrega para Deus. Quando você sacrifica, você fala para Deus, ó, o que eu tenho não é importante, o que é importante é você, Senhor. É tu que é importante, isso aqui para mim não é importante. Nós damos muita importância para muitas coisas, não abrimos mão de muitas coisas para Deus. Não conseguimos sacrificar tempo, não conseguimos sacrificar finanças, não conseguimos sacrificar oração, nada. Por quê, irmãos? Por que isso? E queremos de Deus, e pedimos para Deus, e clamamos a Deus, mas não conseguimos abrir mão de nada. Viemos ao culto antes de pedir, nós temos que oferecer. Quando nós começarmos a oferecer para Deus, sacrificar para Deus, você vai ver que as coisas vão melhorar, vai mudar muito. A Bíblia fala que Davi comprou, tirou dinheiro do bolso, comprou aquela eira daquele homem, comprou os bois, comprou tudo, levantou um altar ali, sacrificou para Deus, e a Bíblia fala que desceu fogo do céu, porque quando o altar é feito com sacrifício, quando o que é colocado no altar, ele é colocado com sacrifício, Deus reconhece e aceita. Tem coisas que nós deixamos no altar que não chama a atenção de Deus, porque muitas vezes nós damos para Deus o que sobra, conseguimos dar para Deus aquilo que sobra, se sobrar eu dou, se der tempo eu vou, senão eu não vou. É assim que funciona, irmãos. Priorizar a Deus é o segredo do sucesso espiritual na nossa vida. Prioriza a Deus. Se Davi não tivesse feito o que fez, tivesse falado de maneira nenhuma, eu não vou contar ninguém, eu não preciso contar ninguém, eu não preciso saber quantos homens eu tenho, porque se eu tiver um homem, Deus vai comigo e a batalha será ganha, eu não preciso. Ponha Deus como referência na tua vida. Eu estava conversando com o Vinícius, falando, eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento. Eu sou apaixonado, porque ali você entende Deus. A Bíblia, na minha visão, ela é dividida em 3 partes, Pai, Filho e Espírito Santo, Antigo, Novo Testamento, Atos para frente, que é a ação do Espírito Santo, mas no Antigo Testamento ali era Deus, na sua essência verdadeira, mostrando quem Ele é, a essência de Deus, abençoando e amaldiçoando, levantando e derrubando. Esse é o nosso Deus, que nos levanta, mas na nossa soberba, Ele nos derruba. Ele nos derruba na nossa soberba. Deus abomina o soberbo. Eu tenho uma faculdade, eu sou melhor, você não é melhor que nada. A faculdade só te dá um destaque ali, de repente, por causa do teu diploma, mas se for por Deus, Deus te derruba, com diploma ou sem diploma. A nossa igreja ela tem que ser baseada naquilo que é mais importante, é em Deus. Não somos melhores que nenhuma denominação que está por aí, de forma alguma, porque nós estamos aprendendo todos os dias um pouco. Por que muitas pessoas, amado, muitas pessoas não conseguem prosperar? Porque Deus parece que Ele sabe, se prosperar vai desviar, vai ensoberbecer. E quando você se ensoberbe diante de Deus, você perde o contato com Ele, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém, não vai dividir com você, não vai dividir comigo, de forma alguma. A glória de Deus é dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Se você está aqui é porque Ele quis que você estivesse aqui, a tua vida está nas mãos dEle, nós estamos na mão do Senhor. Davi falou que caia eu na mão do Senhor, mas não caia eu na mão do homem. O homem não tem nada para te dar, ele só tem para te tirar, mas Deus não. Viva a tua vida nas mãos do Senhor. Viva plenamente nas mãos do Senhor. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te direcionar.
teus planos, teus projetos. E quando tu conseguires alguma coisa, ou se tu já tem alguma coisa, isso é porque Deus te deu. Sempre isso. Deus em primeiro lugar. Se nós tivemos hoje o que comer, Deus que colocou na nossa mesa. Deus. Hoje você vê pessoas, amados, falando do Rio Grande do Sul. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Tem pessoas que falam coisas que não tem nexo. Mas uma coisa eu falo, tudo isso foi permissão de Deus. Tudo que acontece, de bom ou de ruim, é permissão de Deus. Se Deus usou aquele momento, se Deus usou essa situação para corrigir, talvez alguma situação daquele povo, Ele pode usar para corrigir a nossa situação também. Por isso que nós temos que estar na presença de Deus, clamando, buscando, que a ira do Senhor se afaste de nós. Eu tenho uns vídeos, irmão, que eu estava vendo, para mim poder entender o que acontece naquele lugar. Mas você não tem ideia o que tem de gente naquele lugar que trabalha na área de bruxaria. É um estado tomado praticamente por bruxaria. Pessoas que vivem no mundo demoníaco ali de uma forma aberta. Aí você começa a ligar os pontos. Oh, mas espera lá. Mas por que Deus? Deus é Deus. E se Deus corrige, porque ama, irmão. Ele não teve problema de matar 70 mil homens ali, pastor Carlos. Ele matou e pronto. Ia matar mais. Ia matar todos, não tinha problema para Deus. Ele é o dono da vida. Nós somos dele. Qual é o problema? Se ele tiver que matar alguém para corrigir, ele vai matar. E aquele povo vai ter que se converter. É o estado que menos tem igreja evangélica. Tem cidades lá que nem tem evangélico. Muitas cidades, não são poucas cidades. Tinha o pastor Carlos, meu primeiro pastor Carlos Fício, da igreja quadrangular. Ele contava que uma vez ele abriu uma igreja lá no sul, lá em Santa Catarina. 15 dias ele ficou na rua, chamando o povo para a igreja. E diz que ele tocava aquela música lá, abençoa, Senhor, as famílias, e aquilo é o dia inteiro. E chamando, e temos o culto de cura e libertação, e culto de... 15 dias não entrou ninguém dentro da igreja. 15 dias ele fechou a igreja, pegou a malinha dele, disse que bateu a poeira do pé e foi embora. 15 dias, irmãos. Povo de coração duro. Povo soberbo. Eu não preciso de Deus. Nós precisamos de Deus, irmãos. Nós dependemos de Deus, nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus para nascer, vamos precisar de Deus para morrer. E nesse meio tempo nós vamos precisar de Deus para suportar tudo que vier na nossa vida. Nós precisamos de Deus para receber um diagnóstico de câncer. Nós precisamos de Deus para receber um diagnóstico de dengue. Nós precisamos de Deus, porque é só em Deus que nós vamos suportar, é só em Deus que nós vamos conseguir passar por essa situação, é só Ele que vai nos ajudar. Nós precisamos de Deus para tudo. Para tudo. Eu vejo a dificuldade do meu sogro lá em casa, ele está com um problema na visão dele, ele perdeu bastante da visão dele. A dificuldade que você tem, e pessoas não valorizam a vista que tem boa. Fica cego para você ver. Quem somos nós? Nós somos muito bons enquanto somos perfeitos, gozando de uma perfeita saúde. Mas quando começamos a ficar limitados, nós começamos a entender quem é Deus e quanto nós precisamos de Deus. A limitação do homem, muitas vezes ele aproxima o homem de Deus. E muitas vezes Deus permite essa limitação chegar na tua vida para você se achegar a Ele. Então se achegue a Ele enquanto você estiver bem. Não deixe nada acontecer para depois você se achegar.
Davi não precisava ter passado por isso, ter mais essa mancha na vida dele, não precisava, porque ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, mas ele deixou acontecer, se deixou levar. É o que acontece hoje, as pessoas se deixam levar, estão se deixando levar muito fácil. Tu já pensou? Teve um senador essa semana que estava pedindo desculpa para o povo que votou nele, que ele foi no show da Madonna, mas ele não sabia que aquilo ia ser daquele jeito, e o povo sentou a ripa nele na internet, e ele foi lá e pedindo perdão. Não, eu sou um homem de Deus, eu estava no lugar errado. Beleza, errou, mas vai pagar o preço, ou ele acha que não vai pagar o preço? Vocês sabiam como é que era um culto a Aserá? O culto a Aserá era o que a Madonna fez ali naquele show lá, era um culto a Aserá, prostituição, sexo explícito, aquilo ali era um culto que se davam a Deus a Aserá, uma mulher demoníaca, que levou mais de 2 milhões de pessoas lá, para ver aquela, nem tem nome aquilo, e Deus se agrada disso? Como que uma nação vai ser abençoada desse jeito? Como que nossas crianças vão ser abençoadas desse jeito? Se o povo está se prostituindo. Ah, mas eu não estava lá. Não estava, irmãos, mas aqueles 70 mil não estavam junto com Davi quando ele pecou, mas pagaram o preço. Está entendendo? Nós vamos pagar o preço junto. Os portais do inferno que foram abertos naquele dia, você não tem ideia, o que o mundo espiritual estava se movimentando. Demônios, demônios e mais demônios. E vamos pagar preço. Enquanto o povo não dobrar o seu joelho, se converter dos seus erros, do seu pecado, das suas atitudes errôneas, de uma vida dissoluta, de prostituição, de soberba. Como é que Deus vai trabalhar num país desse? Nós estamos à mercê. Temos um governante que saiu de uma cadeia e está nos governando. Nada contra, mas Rio Grande do Sul, governador homossexual por 2 mandatos. Como que Deus trabalha? Nada contra, irmão, mas a Bíblia é contra. A Bíblia condena. Ah, mas não tem nada a ver. Ah, tá bom então. Fala para o mundo espiritual isso, se não tem nada a ver. Fala. Tem a ver sim. Porque quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o justo governa, o povo é abençoado, é próspero. Quando você dá uma procuração para alguém, essa pessoa tem todo o domínio na tua vida e no que é teu. Ela pode comprar e ela pode vender. Quando você põe alguém mandando em você, quando você vota em alguém nessa situação, você está dando uma procuração para ele. Você aceitou a ele, tudo que ele fizer você vai pagar. Você é um avalista dele. Quem já avalizou alguma coisa aqui e teve que pagar depois? É triste, né? Você avalizar alguém e essa pessoa não paga, o cara vem atrás de você, você assinou, você avalizou. E vai ter que pagar. Mas eu não interessa, você vai ter que pagar. Eu vou ter que pagar. O povo brasileiro vai pagar. E não paga, as coisas espirituais, irmãos, é paga com sangue. É paga com choro. É paga com ranger de dente. Se fosse pagar com dinheiro era fácil, mas não é assim, é paga com vida. Crianças desaparecendo para culto satânico, para sacrifício humano. Voltemos ao tempo da Bíblia, irmãos. Voltemos, só não vê quem não quer. Está aí, ó, explícito. E nós muitas vezes se acovardando nos cantinhos. Ah, eu não me envolvo nisso, eu não me envolvo naquilo. Tudo bem, mas vai pagar preço junto. Paga preço junto, nós estamos no mesmo barco. O povo não tinha nada a ver com o pecado de Davi, mas morreu 70 mil homens, ia morrer mais. Porque o rei, o presidente, o governador, o prefeito, se ensoberbeceu e desagradou a Deus. E o povo paga um preço caro. Eu nunca vi uma igreja ensinar a respeito de
de erros e acerto, como essa igreja que nós estamos congregando, como a Brasil para Cristo. Pode o pastor Fernando pregar, pastor Carlos pregar, a pastora Tatiana, quem subir pregar aqui vai estar sempre nos direcionando a fazer a coisa certa. Eu não preciso fazer um culto aqui para te ensinar a prosperar, porque se tu servir a Deus, automaticamente você vai prosperar, você vai ter a tua vida financeira abençoada. Eu não preciso você sacrificar para você ser abençoado financeiramente, isso aqui não existe. Não precisa disso, precisa que você sirva a Deus, que você dedique o que é melhor teu para Deus, que é teu tempo, o teu trabalho, somente isso. Você não precisa vender teu carro e dar para a igreja, para você ter uma vida financeira próxima, não precisa disso. É sacrifício de tolo isso. O que você precisa é entender e aceitar o que está escrito aqui. No momento que você aceitar o que está escrito aqui, eu tenho certeza que a tua vida vai melhorar, que você vai melhorar, que quem está ao redor de você vai melhorar. E quando o ambiente melhora, as pessoas melhoram. E quando as pessoas melhoram, o céu se abre, irmãos, e as bênçãos são derramadas na nossa vida. O ambiente, ele é muito favorável para trazer maldição e trazer bênção. E o ambiente só é preparado por você. É você que está no ambiente. É você que traz junto de você bênção ou maldição. Então, que nessa noite, amados, você possa entender no seu coração que você não é nada sem Deus. Que você possa colocar no teu coração que Deus sem você é Deus. E vai ser Deus e vai continuar sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Somos uma folha seca que o vento leva aonde quer. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É como a árvore plantada junto aos ribeiros de água corrente, que as folhas não caem, e no tempo determinado ela dará fruto. Esse é o varão que teme ao Senhor. Salmo 1. Bem-aventurado. Temor a Deus, princípio da sabedoria, irmãos. Teme a Deus. Quem teme a Deus não peca, quem teme a Deus não erra. Porque é prudente. O temor a Deus, ele traz a prudência junto com a gente. E bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nesta noite. Que essa palavra possa fazer algum efeito na tua vida. Não deixe o diabo ensoberbecer o seu coração. Não deixe que amanhã essa palavra já tenha saído do teu coração. Seja humilde na presença de Deus. Seja humilde aonde você está. Seja humilde. Dê toda a glória daquilo que acontece na tua vida a Deus. Se alguma coisa der ruim, dê glória a Deus. Se der certo, glorifique a Deus também. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Em tudo. Que o nome do Senhor seja exaltado na minha e na sua vida. E que o nome dele seja exaltado nessa comunidade, nessa cidade. Que possamos ter Deus como pilar da nossa caminhada, o pilar do nosso entendimento espiritual. Jesus veio, morreu, nos libertou e falou agora para frente, cuidado, eu estou indo, vai vir o Espírito Santo, esse vai ser o Consolador, esse vai direcionar vocês. A minha parte, Jesus falou, eu já fiz. Ele já fez. O que nós queremos mais dele? O que você quer de alguém que já morreu por você? O que cabe a nós agora é fazer valer a pena a morte de Jesus. Jesus poder falar para o Pai, Pai, valeu a pena mesmo. Valeu a pena eu ter morrido. Vamos fazer valer a pena cada gota de sangue que foi derramado. Vamos fazer valer a pena Ele ter morrido por nós, ter nos resgatado. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer aquilo que nos cabe fazer.
Nós temos uma caminhada, e quanto mais unidos nós estivermos nessa caminhada, mais forte nós vamos chegar no final dela. Que se nós nos separarmos, nós vamos ficar fracos. Quanto mais junto, mais fogo, mais calor. Um só pensamento, um só coração, uma só união. Não um puxando para a direita, outro puxando para a esquerda. Junto, junto, junto. Buscando a Deus. Se um cair, o outro levanta. Não, você não vai, vamos junto. Quando Pedro erra, irmãos, essa palavra é muito, eu acho ela linda. Quando Pedro erra e nega Jesus Cristo, se tu for fazer ali uma leitura e um estudo, você vai ver que Pedro se desviou. Pedro não queria mais. Pedro não estava mais, ele não tinha mais espírito para servir a Jesus Cristo, porque o erro que ele cometeu, o pecado que ele fez de ter negado a Jesus, para ele foi muito grande, a vergonha era muito. Tanto que a Bíblia fala que Pedro, ele retorna para o mar pescar, ele não quer mais, eu abandonei, não dá mais para mim, me desviei. E a Bíblia fala que certo dia Pedro está pescando, isso Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido para ele, mas o coração dele estava envergonhado. De uma tal forma que certa vez Pedro estava nu, pescando, estava mais nem aí, talvez estava até tomando uns goles, a Bíblia não fala, eu estou deduzindo, mas Jesus não desistiu de Pedro, Jesus continuou apostando em Pedro, tanto que nessa passagem, Pedro chega para Jesus, e Jesus tem um diálogo maravilhoso com Pedro, e pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro fala, eu te amo, tu me amas, eu te amo, tu me amas. Se Jesus perguntar para você, você vai falar que ama Jesus ou não? Se ele perguntar 10 vezes para você, você vai falar que ama ele ou não? Então, poxa, irmãos, o que custa nós servir a ele? Se nós amamos a ele, quem ama não trai, quem ama não magoa, quem ama dedica tempo, quem ama oferece o seu tempo, quem ama morre para essas coisas e vive para essa pessoa que você ama. Um casamento só dá certo quando eu morro para essas coisas e vivo pela minha esposa, vivo para ela, mudo para ela. Deixa minhas coisas de solteiro para viver a minha vida de casado. Que eu não consigo viver casado com coisas de solteiro, irmão, não vai dar certo. E se nós amamos a Jesus Cristo, nós somos a noiva dele. Então nós temos que amar ele como nosso noivo. E como nós amamos? Fazendo a vontade, sendo submisso. Não sou mais eu que vivo, Paulo fala, né? Mas é Cristo que vive em mim. Quem tem a mente de Cristo tem vida nova. Quem tem a mente de Cristo sabe, muitas vezes, que está errado, sabe que tem que pedir perdão. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, é uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Irmãos, põe um fundo musical bem bacana ali, bem abençoado. Eu quero que os nossos irmãos aqui sintam a presença do Espírito Santo de Deus agora. Busque a presença do Espírito Santo. Busque. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem essa palavra como só mais uma palavra, mas tire dela o maior proveito possível que você possa tirar. Aonde você se enquadra nela? Porque do sucesso, a derrota, é questão de milímetros. É questão só de milímetros, então depende de você. Se existe soberba no teu coração, se tu acha que você não precisa de ninguém, peça para o Espírito Santo te tirar, que você precisa sim. Eu preciso, todos nós precisamos. E se não precisamos, vamos precisar um dia, nem que for para levar o nosso caixão, nós vamos precisar de alguém.
que nesta noite eu oro a Deus para que Ele dê um renovo na nossa vida, um renovo espiritual, para que você possa sentir o mover de Deus no teu coração, que você possa entender que Deus, Ele é prioridade na tua vida, que Ele pode mudar o teu destino, que Ele pode mudar, Ele pode fazer a diferença nas tuas atitudes, nas tuas decisões. Isso só depende de você, é particular, é individual, irmãos. Busque em Deus, que é o nosso socorro na hora da angústia. O salmista fala assim, eleva meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? Isso é para quem tem intimidade, irmãos. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Se você precisa de um socorro imediato, irmãos, eleve teus olhos agora para o céu. Somente de lá que vem o nosso socorro.